Estamos de volta ao vivo, são 2 horas em ponto e eu já recebo o meu próximo convidado desta tarde, Rodrigo Talamache, fisioterapeuta. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Hoje a gente vai falar sobre algo que é muito comum lá no teu consultório, que é o LCA. E aí a gente vai saber primeiramente, o que é o LCA e o que é mais comum em cirurgias, riscos e até as causas, né? Só para você ter uma ideia, a gravidade do tema, o rompimento do LCA, ele está entre as cirurgias ortopédicas mais realizadas no mundo, principalmente entre pessoas que praticam esportes como futebol, corrida, crossfit e até em acidentes simples como uma queda ou um giro mal executado do joelho. Além da cirurgia, o sucesso da recuperação depende literalmente e bem diretamente de uma reabilitação bem conduzida que evita novas lesões, dores crônicas e até o abandono definitivo da atividade física. Eu já começo te perguntando, Rodrigo, o que é o LCA? Bom, o LCA já diz, é o ligamento cruzado anterior. Ele é um dos ligamentos que faz a estabilidade do joelho, porque o nosso joelho existe 4 ligamentos, que é o LCA, o LCP, que é o ligamento colateral posterior, o LCM, que é o ligamento colateral medial, e o LCL, que é o ligamento colateral lateral. Então esses 4 é o que faz a estabilidade do joelho. E como você disse, o mais comum de lesão é o LCA, por conta da exposição, do mecanismo de lesão que o paciente faz, que é o valgo, que é quando o joelho faz aquele movimento para dentro. Então, como você falou, quando o paciente realiza um salto e acaba caindo, realizando o giro, acaba que o ligamento ele não suporta aquela sobrecarga e ele acaba sendo rompido. É um ligamento muito fácil de ser rompido? Não tão fácil, mas por ele ser muito exposto, acaba que ele tem uma facilidade maior. Ainda mais hoje em dia que tá tudo mais fácil, né? A gente ter a rede social para acompanhar tanto atleta como pessoas que a gente conhece, ficou um pouco mais evidente as lesões. Então, quando a gente acaba que exposta muito o nosso joelho, praticando uma atividade física ou então uma fatalidade, por exemplo, escorregar num piso molhado, ou tropeçar numa calçada e acabar fazendo o mecanismo de lesão, que é o valgo, né? Acaba que o ligamento ele não suporta, porque ele tem uma sobrecarga ali de 7 a 10%, que é o que ele suporta. A passar disso, ele já acaba que ele acontece a lesão da ruptura. Deixa eu te falar, é possível a gente romper o ligamento? A gente já viu que né? Mas é possível romper o ligamento em situações simples do dia a dia? Por exemplo, como você falou, a pessoa foi limpar a varanda, caiu e rompeu o ligamento. Além dessas fatalidades que acontecem no dia a dia, no esporte, o que é mais comum? Bom, no esporte é quando o esporte é relacionado a mais com saltos, né? Então, voleibol, basquete, handebol, futebol, todo esporte que exige um pouco mais de contato, um pouco mais de força física ali, o joelho ele precisa estar forte, porque senão ele pode estar correndo o risco de ter uma possível lesão. Então, quem está mais possível a ter essa lesão é quem está sendo exposto, do que quem tem aquela vida normal. Tipo, sai de casa, vai para o trabalho, do trabalho volta para casa. Já a vida de um atleta não, ele está sendo exposto a todo momento. Ou está treinando, ou está jogando, né? Quando o paciente ele descobre essa lesão, a cirurgia é sempre necessária ou existem casos em que a reabilitação pode evitar a operação, por exemplo? Bom, a cirurgia, o médico ele avalia o paciente. O primeiro contato dele é a avaliação do paciente. Como assim a avaliação do paciente? Ele vai ver qual é a rotina que aquele paciente tem. Se o paciente tem uma vida muito ativa, é cirúrgico. Mesmo se o ligamento está só com estiramento, ele opta pela cirurgia, porque ele precisa daquele ligamento para ele fazer a função do joelho, que é dobrar, esticar, girar, agachar. Então, o joelho, para ser funcional, ele precisa estar bem. Se o paciente está só com o ligamento estirado, rompido, e ele tem a vida ativa de fazer atividades na praça, correr, caminhar, ou se é próprio atleta, sempre o médico vai indicar a cirurgia. Essa imagem que está aparecendo aqui, Rodrigo, é exatamente essa ruptura, é? E isso aí já está fazendo a reconstituição. Aí está colocando um enxerto, porque tem um túnel ósseo aqui na tíbia, e ele atravessa o túnel ósseo lá no fêmur.
Aí agora ele tá fazendo o túnel ósseo do fêmur. Nossa, parece ser bem complexo mesmo, né? É, A gente sabe que tu também é um dos profissionais que adotou o método Felipe Fume, não é isso? fumê. Fumê. Isso. Quando é que o assunto, quando a gente fala de reabilitação, explica pra gente como é que funciona na prática esse método que você Bom, adota lá no seu consultório. o método dele nada mais é que dar uma garantia para o paciente de ele evoluir com segurança. Até porque cada etapa da reabilitação existe critérios. Tipo, não tem como eu avaliar o paciente somente no achismo. Eu olhar para você, ver que você está respondendo bem e achar que eu já posso te colocar para correr, já posso te colocar para fazer o teste de força ou saltar, sendo que ainda está passando pelo processo de cicatrização lá dentro da cirurgia, dentro do joelho. Então o método ele traz isso, uma segurança pro paciente para voltar a ter uma normalidade, ter uma vida normal. Porque hoje lá na clínica, 85% é paciente operado. Então eu falo para você Muita gente tem medo de voltar ao normal, né? isso. Só que hoje, graças a Deus, a gente mostra o resultado, que é o que o paciente procura no nosso trabalho, que é o resultado. E assim a gente vem ganhando a confiança dos médicos. Hoje tem vários médicos parceiros que já indicam o paciente porque sabe que a gente consegue trazer o resultado que a gente quer, né? Que é fazer o paciente voltar a ter uma vida normal, mesmo se ele vai se fazer a cirurgia ou não. Olha, a gente está com a participação aqui do público. Você também já pode mandar sua mensagem em 991541079. O Carlos do Messejana, ele fala que rompeu o ligamento jogando bola no domingo à tarde e minha vida virou de cabeça para baixo. Hoje eu tenho medo de pisar torto porque sinto que o joelho vai escapar. Isso pode piorar a ponto de eu não conseguir mais andar direito? É que nem eu lhe falei, tipo, o ligamento, quando ele tá rompido ou estirado, ele perde a função dele. Então é como ele acabou de dizer. Ele sente o joelho frouxo, ele sente que o joelho não está firme. Então o que o médico vai optar? Cirurgia, porque ele gosta de praticar esporte. Não tem como a gente tentar fazer um conservador, sendo que na hora que ele for exigido fazer um giro, o joelho vai acionar o ligamento. Se não existir esse ligamento, ele vai sair do lugar. Aí o paciente vai sofrer com essa dor. E hoje, eu falo com propriedade pela minha rotina dentro da clínica com os pacientes. Infelizmente, o paciente que chega lá pra mim conta muito psicológico. Então, tipo, não é tão fácil assim como parece. Uma coisa é você ver o meu Instagram e eu postar assim, o paciente chegando de muleta. Aí daqui 4 meses eu postar o paciente já correndo, saltando. Aí você fala, pô, o cara conseguiu evoluir bem, ele tá bem. Só que ninguém sabe o processo que ele passou para chegar até essa fase. Não é tão fácil como parece. Então, como ele falou, tipo, ele nem chegou a fazer a cirurgia. E ele já tem, tipo, um Não, medo. ele falou que ele não chegou a fazer, Pois exatamente. ele já tá com medo, ele já mudou a rotina dele, o pensamento dele já tá diferente. Então, é normal esse medo do paciente, porque ele fica naquela, pô, mas será que se eu operar eu vou conseguir voltar ao normal? Se ele trabalhar certo, se ele ir para a pessoa correta, que tem que ter a especialidade, Tem que se ele reabilitar, volta né? sim. Não tem como, tem que fazer se a reabilitar. reabilitação, senão não tem jeito. Fisioterapia é necessário. A Renata lá do bairro União fiz a cirurgia do ligamento, achando que tudo ia se resolver, mas um ano depois ainda sinto dor, insegurança e medo de apoiar. Eu errei em algo ou significa que a cirurgia pode ter dado errado? Ó, como eu acompanho a cirurgia, como eu falei, eu tenho muito médico parceiro, então eles acabam me chamando para acompanhar a cirurgia dentro do centro cirúrgico. E acaba sendo bom porque eu sei o que está acontecendo. Quando é paciente meu, eu sei qual foi o enxerto que o médico usou, qual o calibre do enxerto, então passa uma segurança a mais para o paciente. No caso dela é até um pouco complicado falar porque existem várias possibilidades. Uma delas não é a cirurgia. É impossível ser a cirurgia por conta que tudo lá no centro cirúrgico é tudo planejado. Então, para ele tirar o enxerto, ele sabe qual vai ser a broca que vai ser usada, qual vai ser o material que vai ser usado. Então, não tem como ser assim cirurgia. Só se houver uma fatalidade lá dentro. Mas assim, para ela estar com um ano após ainda estar sentindo dores, não tem confiança, aí já ou é a parte da reabilitação que falhou ou ela mesma falhou. Como assim ela falhou? Se ela seguiu o comprometimento ali diário de ir para fazer a fisioterapia, ou se ela fez só 1, 2, 3 meses e largou a fisioterapia, entendeu? Então fica um pouco mais daquela pergunta no ar, tipo, será que quem errou foi a fisio ou ela?
Porque se a fisioterapia errou, como O paciente também é culpado, Isso. né? Não é só o profissional ou só a cirurgia. Porque, Não, tipo, a fisioterapia, ela é rotina. Ela tem uma rotina para uma chegar... constância, né, Isso, uma Rodrigo? constância. Exatamente, olha, vamos ficar atento. O Paulo lá do Asa Branca, desde que rompi o ligamento, escuto de todo mundo que meu joelho nunca mais vai ser o mesmo. Isso desanima demais. Existe uma chance real de voltar a confiar totalmente no joelho ou é ilusão? Paulo, eu falo pra ti que isso é o mais comum pra quem acabou de machucar o joelho. Porque, infelizmente, quando você vai pesquisar ou então vai pedir informação, vai ser esses pacientes que, infelizmente, vai apresentar pra você que não vai voltar ao normal. Só que não é bem assim. É como sempre eu bato na tecla. Se você quer ser uma pessoa normal, quer ser uma pessoa funcional, você tem que procurar alguém capacitado que vai fazer você ser uma pessoa normal. Não é, não é tão fácil como parece. Seguir as diretrizes, seguir as regras da reabilitação não é tão fácil, porque fazer o certo todo dia não é fácil. Então o paciente tem que estar na clínica lá trabalhando, com dor ou não, ele vai ter que trabalhar. Claro que tem as restrições ali, dependendo do mês que ele vai estar, só que a gente consegue trabalhar. E ele, como eu lhe falei, tipo, o medo é comum, né, quando a gente machuca, e essas pessoas que acabam cruzando o caminho dos pacientes que estão procurando informações, a gente tem que tentar ver o lado dela. Se ele procurou ajuda também, se ele procurou tentar se cuidar, tentar fazer um tratamento de excelência para ele poder dar essa informação, entendeu? Então ele acaba prejudicando uma pessoa que quer voltar à normalidade. Mas se você quiser passar lá na clínica para conversar com os meus pacientes, você pode ficar à vontade. É necessário fazer uma avaliação, né? Não dá pra fazer assim, só de mandar mensagem. É. A Juliana do Caçari, boa tarde, Hélio. Rompi o ligamento cruzado anterior, fazendo agachamento na academia. Algo que eu achava que era seguro. Fiquei em choque, até com raiva do meu corpo. Isso significa que qualquer movimento agora pode causar uma lesão? Uma outra lesão? Juliana, né? A Juliana. Oi, Juliana, tudo bom? Então, na academia também é possível lesionar o LCA. Mas só que a gente tenta entender a história do paciente para saber desde quando ela vem treinando, ou então se antes desse treinamento aconteceu alguma coisa, porque se o ligamento já vem doente, já vem machucado, ele só precisa de um estímulo para ele romper de vez. É como teve uma história ontem pra mim lá no consultório. Chegou um paciente com dor no joelho, ele falou que quando ele acordou ele foi se espreguiçar e escutou um estralo. Então ele já foi fazer ressonância para saber o que aconteceu. Aí à noite o médico chegou lá na clínica e eu conversei com ele. Doutor, hoje um paciente veio assim, falou que se espreguiçou e estourou o ligamento. Tipo, é comum? Acontece, é comum. Aí, isso que eu perguntei. É comum? Ele falou, não, mas tipo, tem que ver se o ligamento já tá doente, se ele fez alguma coisa que só precisava de um estímulo para machucar. Então talvez o caso dela pode ter sido isso. Se já tivesse machucado e ela precisasse fazer uma força um pouco a mais para machucar. Mas é comum na academia também. Tanto no leg como na cadeira extensora, como tem alguns aparelhos que é até não recomendado, porque como é LCA, já está dizendo, ligamento cruzado anterior. Então ele anterioriza a tíbia. Se a gente anteriorizar demais a tíbia, acaba que o ligamento pode não suportar e acaba romper. Olha, o corpo dá sinais, não adianta você querer forçar, porque o corpo é uma máquina e como toda máquina ele vai dar algum problema, né? Eu também tenho dor no joelho, quando eu vejo que ele tá forçando demais eu paro. E eu tô convivendo com isso. Mas eu tenho que fazer fisioterapia, mas aí, olha, tá havendo aí uma divergência aí de até uma negligência da minha parte, como a gente já falou. Você tem também que fazer a sua parte, não adianta você só confiar no tratamento, que não é só o tratamento. É uma troca ali, o paciente também tem que estar alinhado com o tratamento, né? Então, olha, a Ana Paula do Centro também tá por aqui, boa tarde. Depois da cirurgia, meu joelho inchou tanto que achei que tinha dado tudo errado. Até hoje sinto ele duro e travado. Isso é normal ou é um sinal de que a recuperação não está funcionando? Não, é super normal, porque ainda mais se for recente, porque como a cirurgia é um pouco agressiva por conta que tem broca, que tem parafuso, então acaba que o joelho tem uma tendência a inchar. Então essa parte que ela falou que tá sentindo duro, tá sentindo um pouco meio bloqueado, é só o edema. Então faltou só orientação para ela, fazer o gelo, fazer mobilidade. Claro, tem que estar com um fisioterapeuta, né, do lado, para tentar controlar esse edema, que é o inchaço,
mas tipo, não tem nada de anormalidade. É super comum, a dor é comum por conta da cirurgia, ainda mais quando o efeito da anestesia começar a passar, ela vai sentir um pouco mais. Mas se você conseguir continuar com o seu profissional que está lhe acompanhando, você vai ver que vai ter a resposta muito melhor, as dores vão diminuir, a mobilidade vai voltar. Basta você continuar na fisioterapia. Caramba, a gente fala em broca, né? Só de pensar que uma broca tá. Nossa, até uma agonia. Né? Mas osso suporta, né? Tem que ser com broca mesmo, não tem outro jeito, né? Olha, a Luciana lá do São Francisco também tá por aqui. Tenho mais de 40 anos, rompi o ligamento cruzado anterior numa queda boba. Fico me perguntando se já perdi o tempo certo de tratar e se vou carregar essa dor pro resto da vida. Ela não tá tratando também. Então, tá negligenciando o próprio tratamento. Tá esperando piorar. Então, uma coisa que pode ser tão simples, pode ser só o ligamento, de tanto ela atrasar essa ida para tentar ter uma resposta boa, ela pode até associar outro tipo de lesão, no caso o menisco. A maioria das lesões quando tem LCA, acaba associando o menisco por conta do mecanismo de lesão, porque o menisco está ali também. Então, quando ele é muito estressado, ele acaba lesionando. Então, se a lesão dela atingir o menisco, só que ela continua a vida dela normal, mesmo com dor. Ela tem que trabalhar, ela tem que andar, tem que fazer as coisas dela da vida diária ali. Só que o menisco, ele é uma cartilagem. Então ele vai começar, aquela lesão que era pequenininha, vai começar a aumentar. Até que uma hora que um dia a cirurgia era para ser só de ligamento, vai passar a ser só ligamento e menisco. E se ela continuar por 10 anos aí, vai acabar que vai mudar para prótese. Porque vai desgastar o menisco e vai ficar osso com osso. Aí vai ter que fazer já a prótese total. Rodrigo, me fala uma coisa. Essa pergunta próxima aqui do Diego é até uma pergunta também minha. Aquele joelho que estala o tempo todo. Tipo assim, qualquer movimento. Vou abaixar, o joelho estala. É um tipo de lesão cruzada no joelho ou não necessariamente? Não, é porque depende. Se você... Ou um desgaste de É porque cartilagem, alguma coisa assim. Se o joelho estrala e você não sente dor, é normal. Tipo, eu que não tenho lesão nenhuma no joelho, estrala. Então, tipo, não é necessariamente, tipo, eu acho que meu joelho tá alguma coisa de errado. Agora, se você agachar e quando for subir estralou e doeu, aí já tem que procurar um médico ou um fisioterapeuta para fazer os testes ortopédicos, pra gente poder saber o que está acontecendo e provavelmente encaminhar para ressonância para a gente ver qual tipo de lesão está existindo ali. Olha, ele pergunta aqui também, o meu joelho estala o tempo todo depois da lesão. Cada estalo dá um susto, como se algo estivesse rompendo de novo. Isso é normal ou é um sinal de alerta? Da lesão do LCA? Eu acredito, ele não sabe nem qual é a lesão, ele falou lesão. Manda pra gente, por favor, Diego. É porque quando a nossa articulação começa a ter esse sintoma de estralar, é porque o quadríceps deve estar fraco. Então, se ele lesionou, ele acaba que não está usando o quadríceps, ele está usando só a perna boa, por conta do medo, né? Porque isso é o que mais acontece lá na clínica quando os pacientes chegam. Tipo, ele já chega com o quadríceps dormindo, porque ele parou de usar. É que nem eu uso o exemplo quando alguém quebra o braço ou a perna e engessa. Quando a gente tira o gesso, o braço fica fino, né? Ou a perna fica fina porque perde massa muscular. Sim. Porque para de usar. É igual quando o paciente opera o joelho. Se ele fica muito tempo em casa, porque hoje não existe uma cirurgia de joelho que obriga o paciente a ficar 15, um mês sem fazer a fisioterapia. Todas têm que ter um início imediato. Então, seguindo a SBJ, né, que é a Sociedade Brasileira de Joelho, toda cirurgia de joelho, o início é precoce, é imediato. Então, quando o paciente ele deixa de usar um membro que foi operado ou lesionado, o quadríceps vai perder massa muscular e acaba sobrecarregando a articulação, que é quando pode acontecer esses estralos. Olha, eu quero primeiramente agradecer a todo mundo que está mandando mensagem, Patrícia do Jockey Clube, Bruno do Buritis, Fernanda da Aparecida, Eduardo, Camila do Nova Cidade, Anderson do Santa Luzia, a Sônia do São Bento, Leandro, Vanessa do Operário, Roberto, Michele do Cidade Satélite. A gente não tem mais tempo, mas é muita gente. Muita gente. Né? E aí eu já quero que tu convide pessoalmente aqui os nossos ouvintes que participaram, que mandaram mensagem sobre esse tema. Tem muita gente precisando da tua ajuda. E já faz o convite para conhecer lá o teu espaço e tu poder fazer uma avaliação de cada um deles minuciosamente. Não, antes de tudo, só agradecer pelo convite de eu estar aqui, né, para falar sobre um assunto que é comum e você acabou de ver que
várias pessoas precisam. Então eu já deixo aberto aí para vocês o Instagram. O Instagram tem um link lá do WhatsApp, vocês podem mandar mensagem. E lá na clínica que a gente vai conversar, eu tento tirar todas as dúvidas de vocês, tanto se for paciente que vai operar ou não precisa de cirurgia. Quanto mais eu conseguir orientar as pessoas que necessitam, é melhor. Então, sempre eu busquei isso, orientar as pessoas que precisam para ter uma vida melhor e mais saudável, para ser uma pessoa normal. Porque quando a gente fala que uma pessoa só quer ser normal, a gente acha que está exagerando, né? Só que quem tem uma rotina dentro da clínica sabe que quando a primeira coisa que o paciente fala é que ele só quer voltar a ser normal de novo. Então, para quem está de fora, acho que é um pouco pesado. Só que lá dentro ver a realidade do paciente é quando a gente começa a entender que, tipo, uma coisa que para mim é tão fácil, para o paciente já acaba sendo E devolver a mobilidade, né? As Isso. pessoas querem ser autônomas, elas querem ser livres para Isso. poder se movimentar e não depender de ninguém, né? Então fica aberto aí, pode ficar à vontade, mandar mensagem que a gente vai estar conversando lá para tentar tirar as melhores dúvidas possíveis para vocês poderem. Já deixa o contato do teu WhatsApp lá pro pessoal já mandar mensagem e agendar uma consulta. É 959 8116 2914. 981 16 29 14. 981 16 29 14. Rodrigo Talamás, fisioterapeuta. Já qual o protocolo? Felipe Fumê. Isso, o método Felipe Fumê. Acertei agora. Pronto. Olha, pronto, obrigado, tá? Por ter vindo no feriado aqui para os nossos ouvintes que estão acompanhando a gente. Eu vou para um breve intervalo. Se você perdeu a entrevista do Rodrigo, vai estar daqui a pouquinho no nosso site do Doutor Me Consulta disponível lá no YouTube, tá? Eu vou para um breve intervalo, eu já volto. Não sai daí.